Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Vamos chegando, vamos chegando. Essa é a Live Rebelde, a nossa penúltima Live Rebelde de outubro, tá? Vamos bater um papo hoje com o Dr. Emílio Pacheco. O Dr. Emílio foi meu aluno há muito tempo atrás, a long time ago. Ele era pivetinho quando foi meu aluno e ele se formou em medicina, né? E hoje é médico da família e professor na Universidade Federal do Ceará. Grande doutor Emílio. Deixa eu colocar então aqui você na nossa... Vou falar para vocês. Opa, doutor Emílio. Tudo bom, meu querido? E aí, rapaz, tudo beleza? Como é que você tá? Tô bem, tô ótimo. E você? Coisa maravilhosa. Muito bem. Primeiro eu quero deixar registrado aqui que o Instagram é uma ferramenta maravilhosa, mas é uma ferramenta muito cruel também. Nós estamos em Fortaleza, nós dois, e nós estamos conversando através de uma tela. A gente podia estar tomando uma cerveja e conversando com a galera ao mesmo tempo, né? É verdade, é verdade. Grande Tomás, olha só. Tomás está presente aqui, legal. Um bocado de gente boa entrando aí. Grande Elvis. E Bom, que bom, que bom. meu amigo Marco Aurélio Cabral. Manu tá por aqui. Marco Aurélio já está perguntando se vinho pode. Meu amigo, pode. Claro que pode. Pode tudo. Né? Nem tudo pode, Só mas nem tudo convém, né? só não pode a gente, né, Henrique? A gente não, mas vocês, É, exatamente. Boa vocês, noite, boa vocês noite. podem tudo, é isso aí. Pois é, cara, você apareceu, eu tava falando de um projeto que eu tô começando a desenvolver, né? E a gente já deixando aqui para o pessoal já ficar registrado para anotar as datas, né? Já já a gente vai divulgar detalhes, mas dia 11, 13 e 15 de novembro já vai ter coisa boa que vai acontecer aí, um evento gratuito que eu estou programando. Então já fica ligado, vai ser bem legal. Né? Vamos bater um papo, doutor Emílio. Fala um pouquinho para a gente da sua formação, né? Conta aí um pouquinho como foi a sua infância com o professor de biologia, né, comigo. E como foi o teu processo de formação na medicina? Como foi que você escolheu isso, né? Conta aí um pouquinho pra gente como é que foi tudo isso. Sim, cara. Henrique, meu pai era médico, sabe? Ah, E legal. meu pai era médico, aí meu pai me influenciou bastante, sabe, para ser médico e também tinha umas professoras de biologia, inclusive, que eu gostava muito na quinta série, falando aí da minha infância. Tá certo. Professora Eliedi, da quinta série. Enfim, eu sempre gostei, cara, de biologia. Gostava muito de você também, como professor, agora, a propósito, né? Legal, legal. E você foi meu professor lá nas turmas especiais, lá do GEL, lá naquela rua 8 de Lá do setembro, gel, aquele exato. GEL, lá no GEL pequenininho, né? Era você Isso. e o Davi, enfim. Aham. Não sei que fim levou o Davi, né? Mas aí, Henrique, eu sempre quis uma outra área que eu quisesse. E aí entrei na Não foi, faculdade em não foi algo 98. assim, não foi uma escolha tardia, não. Já foi uma escolha desde cedo mesmo, né? Não, não, cara, não, não. Eu já tentei no termo, estava decidido mesmo a fazer medicina. Enfim, era uma coisa que eu queria sempre, bom, A tua desde imagem tá sempre. travando para mim. Eu não sei se é a tua internet ou se é a minha. Sei. Será que eu desligo o meu A minha Wi-Fi imagem para tá ver? aparecendo, a minha Tá. imagem tá aparecendo boa para ti? Tá? Tá, Então parecendo boa. pode ser que seja a tua internet. É, tá. Vamos ver. Qualquer coisa eu desligo aqui o meu Wi-Fi e fico no meu 4G. Bom, Henrique, e Beleza, aí, beleza. cara, Vamos eu, lá. eu me formei aqui na UFC e no final da faculdade, cara, conheci uma estudante de medicina alemã aqui, Uhum. estava prestes a me formar. E aí comecei a namorar com essa alemã e aí eu me taquei para Berlim, cara, para me formar em Sério? Berlim. Sério, eu morei 4 anos em Berlim
Tá de certo. 2004 a 2008, né? Assim, eu fiz o finalzinho da faculdade lá, eu passei 3 anos, eu passei 4 anos lá e eu fiz os 3 meses finais na faculdade em Berlim. E estava fazendo residência em patologia, cara, em Berlim. Que Hum. era uma área que eu tinha gostado muito na faculdade, eu tinha trabalhado no emprego para estudantes que tinha na época. Ó, Evandro, né? Pronto, eu desliguei o meu Wi-Fi aqui. Vamos ver se funciona legal. Certo, qualquer coisa eu vou desligar o meu. É, Tá certo. Pois é, cara, e eu trabalhei na faculdade, tinha um emprego de estudantes na época que eu fazia medicina, nos Aham. laboratórios de patologia. Então, eu fiquei 3 anos no laboratório de patologia, eu fazia a macroscopia do laboratório, que é assim, literalmente o trabalho sujo, né, do laboratório. Uhum. Tudo que é retirado dos pacientes, né, nas cirurgias, vai para um laboratório de patologia para ser examinado. E tem sempre alguém que faz o trabalho sujo, né, que é pegar o intestino inteiro, aí tem que cortar, tem que limpar, tem que medir, tem que cortar. O patologista só pega a lâmina lá, bonitinha, né? Mas tem alguém para fazer esse trabalho. E eu fiz esse trabalho na faculdade, era um trabalho que tinha para estudantes. E aí eu me identifiquei com essa área de patologia, e aí quis fazer patologia. Os meus pais são psicanalistas, meu pai era médico, mas é psicanalista, ele já faleceu. E a minha mãe é psicóloga e psicanalista. Então era um pouco confuso para mim fazer medicina, porque em casa eu tinha uma visão mais subjetiva do Aham. adoecimento, e na faculdade aquela visão mais racional, né? Assim, era uma Sim. visão bem mais mecanicista, como você bem sabe, né, Henrique? Sim, sim, sim. E aí, cara, eu fui fazer patologia, que era uma coisa assim que não me confrontava com aquilo que eu não gostava na medicina, que era essa coisa da medicalização, do diagnóstico, do remédio. Aí eu disse, Você vou já fazer tinha, você já tinha patologia. uma aversão a essa medicina muito tradicional, né? De passar medicamento e tal. Tinha, cara, tinha. Eu tive várias vezes a sensação na faculdade de medicina de estar estudando engenharia, sabe? Assim, porque era Entendi. uma ciência muito exata. Você entra com um sonho, né, cara, assim, você entra muito novo, né, cara, com 17, 18 anos, com aquele sonho de cuidar das pessoas, eu vou cuidar e tal, mas a faculdade, ela tem uma metodologia de ensino muito violenta, né, e que os Uhum. professores É. são muito, assim, sádicos mesmo, sabe, cara? E você não tem uma maturidade emocional. Você não tem uma maturidade emocional, né, cara? Você entra muito novo, então você não tem uma maturidade para passar por aqui. Então você sofre muito. Parece assim uma escola militar, né? Tem que sofrer para Sim, ser médico e sim. tal. E aí eu fui para a Alemanha, fiz patologia, mas quando eu estava fazendo patologia, cara, eu senti falta de trabalhar com gente, sabe? Eu estava Uhum. muito microscópio, fazendo autópsia, né, inclusive. Disse, não, cara, eu preciso trabalhar com gente. E aí eu vim para cá em janeiro de 2008 para decidir a minha vida. E aí o meu melhor amigo estava fazendo residência em medicina de família, né, que era uma especialidade que eu não conhecia. Medicina de família não é uma especialidade tão conhecida no Brasil, né? Vou já explicar um pouquinho o que é essa especialidade. E me falou da proposta da medicina de família, me falou que era uma medicina mais centrada na pessoa, né? Uma Aham. medicina não tão centrada na doença, em diagnóstico e tratamento. É lógico que a medicina de família tem diagnóstico e tratamento, mas era uma medicina que considerava o adoecimento e os aspectos subjetivos do adoecimento e a pessoa. E aí eu resolvi fazer essa residência de medicina de família. E aí só voltei para a Alemanha para terminar o meu contrato lá, passei um mês lá e voltei, comecei a residência. Então, E aí, a pergunta que não quer calar. E a médica alemã? Casou com ela? É tua esposa ou ficou lá mesmo? cara, a médica alemã hoje é geriatra. Ah, que É, o, legal. nome, o nome dela é Nina. O nome dela é Nina, né? Porque todo mundo acha, espera um nome alemão muito esdrúxulo, né? Mas Espera o um nome dela é Nina. um negócio desse tipo, né? Nina Bartelheimer. Nina Bartelheimer. A Nina casou com um alemão, cara. Ela tem 2 filhos, ela é geriatra. A gente não ficou o período todo juntos, que eu passei lá. Mas ainda mantemos relação, mantemos alguma troca de e-mails Ah, tá esporadicamente. certo.
Tá certo. E tu aprendeu, tu já sabia falar alemão, cara, quando tu foi pra lá? Cara, eu não sabia falar alemão, cara. Eu Cara, que realmente coragem, meu amigo. Isso é muita foi um coragem. negócio que você só faz aos 24 anos, Henrique. Você só consegue fazer isso Cedo, né? cedo, cara, eu acho. Porque É. eu iria para lá em um mês, contratei uma professora particular de alemão aqui, uma suíça, e aí comecei a estudar alemão e fui para lá, cara, na cara e na coragem, fazer internato, né? O finalzinho do internato. Então, eu lembro que eu emagreci 7 quilos, cara, em 2 semanas lá, de tão incomodado que eu fiquei com aquela língua e com essa coisa de não conseguir me Aham. comunicar, que eu achei muito Porque estranho é aquilo, sabe? muito, é assim, ela é radicalmente diferente do português, né? Não tem, praticamente você Exa- não encontra semelhança. É diferente, por exemplo, do, sei lá, do francês, do espanhol, né? Exato, Até exato. o inglês você ainda é uma língua mais simples. Mas quando você pega o alemão, você pega umas palavras assim gigantescas, é um negócio assim surreal. Realmente. Exatamente. É como virar criança de novo, cara. Você vai aprender um novo código, sabe? Você virou criança, você vai partir do zero, assim. Então, tem esse lado que dá medo, mas tem esse lado gostoso também, né? De Sim, você, sim. de você ser criança e aprender tudo novo, né? Tudo do zero e tal. Enfim, mas foi uma experiência muito, muito boa para mim, sabe, Henrique? Sem É, dúvida. e aí, mas eu no laboratório de patologia senti falta de trabalhar com pessoas, voltei para cá. E o meu melhor amigo me influenciou para fazer essa residência, me apresentou lá eu fui no Pirambu, onde ele trabalhava, no posto Uhum. de saúde. A residência de medicina de família se dá nos postos de saúde aqui em Ah, Fortaleza, né? interessante. Sim, sim, sim. E eu tive aquela experiência naquele posto e eu acho que eu estava pronto para ter aquela experiência e aquela experiência me tocou e eu disse, não, eu vou fazer isso. E aí eu até te falei aquele dia, né? Depois eu fiz a residência, e aí eu comecei a trabalhar com ensino de residentes, de internos da Universidade Federal. E a medicina de família, a maior bandeira da medicina de família hoje no mundo, né, cara, é o movimento de proteger os pacientes do excesso de intervenção médica, né? Olha que Então, interessante. é a maior bandeira, cara, é a maior bandeira da medicina de família no mundo, né? Foi um médico belga quem inventou esse conceito, né, de prevenção quaternária, o Marc Jamuli, ao qual eu tive o prazer, inclusive, de recebê-lo aqui durante a minha residência. É um cara Ah, sensacional, que que legal. já cuidou, cara, de 4 gerações de família, né, do tataravô ao Massa. tataraneto. E ele é um cara espetacular e tem várias vertentes, né, da prevenção quaternária. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, a medicina é a terceira causa de morte, cara, nos Estados Unidos, né? Só perde Aham. para doenças cardiovasculares e neoplasias, né? 225 mil americanos morrem por erros médicos, por exames desnecessários, procedimentos desnecessários. Medicamentos, né? Então, Efeitos colaterais de medicamentos também. efeitos colaterais de medicamentos, né? Os medicamentos estão entre as 3 causas de mortes nos países desenvolvidos. E eu, cara, nesse movimento de prevenção quaternária, eu estava estudando essas coisas do colesterol, né? Porque tinha um médico de família espanhol, Juan Guervas, e escreveu um livro, São e Salvo e Livre de Intervenções Médicas Desnecessárias. E ele tinha um capítulo, cara, desse livro que se chama assim: Não meça o seu colesterol, seja Olha feliz. só, cara. Que Pois é, massa. e eu estava questionando isso, né? Ele falava das calculadoras de risco, essas calculadoras de Framingham, que elas deveriam ser aplicadas para a população de lá, né? E como é que a gente extrapolava isso Aham. para eu tomar uma decisão clínica aqui, né, cara, na Barra do Ceará, ele questionava isso e tal. E fazendo esses questionamentos ao colesterol, e aí em 2013 fui na praia com um amigo e tal, e aí ele me falou de um blog, de um gaúcho. Todo mundo começa por lá, cara. Não tem jeito. Todo mundo, né, cara? Ele está presente, é incrível. Ele está presente na história de todo mundo. É muito, muito interessante isso. É incrível, cara, é incrível. Eu rasguei a seda para ele, como diz, né, agora no dia do médico. Agradecendo mesmo, né? Um monte de gente, né, escreveu para ele. Ele até escreveu um post Sim, no Instagram, porque disse que não deu foi. tempo de responder todo mundo e tal. Mas aí eu comecei a ler o blog do Souto 2013, né? Eu já estava com esse movimento assim de questionar
intervenções médicas desnecessárias, esses mitos, né? E Cara, foi aí, bem antes de mim, cara. Você teve essa iluminação bem antes de mim. Eu só vim ter esse insight em 2017, cara. fui, né, cara? E eu vi você falando, foi com o podcast já, né? O Tribo Foi com o Forte. podcast do Tribo Forte, exatamente. Acabou me levando pro blog, e aí a gente seguiu mais ou menos a mesma linha. Mas é interessante, foi bem antes, 2013. Quer dizer, foi praticamente quando o Souto começou o blog começou em 2011, se eu não me 2011, tem engano, 10 anos, né? né? Fez Quer 10 dizer, anos agora. você quase que acompanha desde o começo, né? Muito legal, muito legal. Exatamente, exatamente. Então caiu como uma luva aquele blog, né? Poxa, é isso, né? É isso. Realmente, eu não conseguia embasar muito aquilo que eu já desconfiava, né? Sobre as gorduras, o mito das gorduras. E aí e aquilo caiu como uma luva. Então eu comecei a ler esse blog e, cara, no dia seguinte eu comecei low carb, né? Porque tem um problema, quem é alto, né? E quem é alto tem um problema. Todo mundo fala assim, não, tu não engorda não, tu é alto, né? É, é. Pode comer e tal. Quem é... Mas assim, aí depois que eu tava no internato, né, cara, que eu descuidei totalmente, você passa uma angústia lascada e descontei, né, cara, na alimentação, alimentação totalmente desregrada, engordei pra caramba. E aí eu comecei low carb no dia seguinte que eu comecei a ler esse blog, perdi 13 quilos, né? Eu acho que todo mundo também tem essa história, primeiro, de transformação pessoal, né, cara? Sim, verdade. No seu próprio corpo e tal. E aí eu fiquei muito empolgado, bicho. Eu fiquei muito empolgado com isso e muito impressionado. Meu Deus, que alimentação interessante, que coisa legal, né? Eu estou comendo bem, emagreci. E aí você começa a querer catequizar, né? Como diz um amigo meu, você começa a querer espalhar para as pessoas, né? Falar para as pessoas. E aí, cara, eu em 2015 eu pensei, cara, eu vou fazer isso profissionalmente. Tá na hora. Eu gostei disso. Eu vou tentar unir tudo que eu gosto, né? É, medicina, comunicação, culinária, né, cara? Gosto muito de cozinhar Ah, e, legal. essa alimentação, né, que eu tinha aprendido. Então, uma das coisas que eu mais gostava na medicina de família era o fato da gente visitar as pessoas em casa, né? Sim. Isso é muito E você legal, tem, porque dá, você tem como ver a realidade da pessoa, né? cara, é uma outra coisa, cara. Quando você visita o paciente em casa, você aprofunda a relação. Parece que você se torna mesmo parte daquilo ali. O próximo encontro no consultório, quando você já foi na casa do paciente, é diferente, sabe? É uma coisa realmente até difícil de explicar, mas assim, aprofunda a relação e deixa a relação num outro patamar. Então, eu pensei, cara, eu vou visitar as pessoas, eu vou fazer visitas domiciliares, vou fazer consultas com as pessoas sobre alimentação low carb e vou levar comida para casa das pessoas para cozinhar com elas depois da consulta, né? Massa, Então, massa. foi assim que eu comecei. Só que isso demorava, cara. Eu passava É, 3 horas e meia na casa das pessoas, 4 horas. Então, tinha uma consulta normal primeiro, uma conversa, como se fosse no consultório, né? Eu solicitava os exames que eu julgava necessário e tal. E aí eu sempre levava, assim, alguma coisa já cortada, sabe, cara? Um guacamole, fazia um guacamole, fazia um hummus, fazia uma lasanha de palmito, aham. fazia um pão low carb, fazia um omelete, fazia um molho pesto, umas coisas rápidas, né? Então tinha o trabalho de fazer tudo antes, assim, comprar os ingredientes, já levar tudo cortado. Então, teve uma consulta, cara, que eu trabalhei 11 horas, assim, Foi contando mesmo. tudo. Foi o antes, até o antes e o depois, assim, O eu antes, lembro que durante e o foram 11 horas, depois. né? Então era um negócio bastante romântico também, né, Henrique? E aí as pessoas começaram a cobrar um lugar, né, cara? O seu consultório, e é seu consultório, cadê seu consultório? E eu falando com um professor meu, ele me estimulou muito, cara, a ter o consultório. Ele disse, não, é interessante você ter o consultório, porque tem a sua energia, tem aquele lugar de referência, Aham. aquele, aquele centro, né, aquele local, né, que as pessoas vão ter como referência. E aí
Desde 2019 eu estou no consultório, que é aqui na Praça Portugal, aqui perto da minha casa, dá Ah, para ir a legal. pé. E Olha aí estou aí, cara. fazendo. Puxa vida. Meu sonho de consumo, cara, poder ir a pé de casa para o consultório, cara. Meu sonho Pois é, realmente. Quando eu começar a atender de verdade, seria assim, genial. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu continua fazendo isso. esse trabalho na casa das pessoas ainda? Cara, não mais, não mais. É Assim, porque nunca mais. acaba que fica meio inviável do ponto de vista financeiro, né? Porque você vai atender duas, três pessoas por dia, não dá para você viver disso, né? Exato, cara. Na verdade, eu atendia uma pessoa, sabe, Henrique? Eu marcava assim, tipo, para 6 horas da tarde, e aí ficava lá, né? Trabalhava de dia com. Aí sou professor da UFC e da UES, né? De medicina de Uhum, família. E aí tava fazendo, acabava que tava fazendo isso à noite, né? entendi. Então, realmente ficava uma coisa inviável. E aí no consultório tá bem legal, né? E aí eu fiz o curso do Souto, né? Entrando um pouquinho no nosso tema, né? Do Sim, diabetes e tal. Eu fiz o curso Diabetes à Solução, que você já deve ter visto, né? Que foi o Souto e o sim. Bomeni que montaram, que são várias aulas online, né? Sobre reversão de diabetes. E aí eu tive segurança para trabalhar com esse tema, né? Porque eu tinha medo, né, Henrique, de, Claro. de passar low carb para as pessoas e elas tomarem medicações para baixar a glicose e terem uma hipoglicemia, né, cara, e terem um problema. Poxa, a gente sabe como é difícil já as críticas, né, que low carb enfrenta, né? Então, assim, poxa, se eu prescrevesse essa alimentação e causasse algum mal a alguém, né, isso é muito péssimo, né, cara, para mim. Sim. Então eu queria ter segurança e estava atrás de um curso, cara. Eu comprei o livro do Jason Fung, o Diabetes Code, né? O Código do Diabetes e tal. Eu estava crente que ele dá o passo a passo, né? Falar das medicações, como é que você Mas retirava as não. medicações. Mas não é, ele só falava assim, fale com o seu médico, né? Fale com o seu médico, Porque fale com o é seu um médico. livro mais para o público leigo, né? Exatamente, cara, exatamente. Aí eu fiz esse curso e aí realmente deu segurança. E a gente tem um grupo, né, cara, de educação continuada com eles e que a gente Ah, discute, né, os legal. casos dos pacientes e tal. É bem legal, sabe, Henrique? Aí os profissionais colocam casos e a gente vai opinando. Aí eles opinam também, né, os professores. Enfim, e aí tô trabalhando com isso. Hoje mesmo atendi o paciente, né, que tem diabetes tipo 2. Descobriu em 2014, né? E aí foi lá no consultório para melhorar, né, o seu diabetes, ou tentar a reversão, né, do seu diabetes. Cara, e E isso aí é foi isso. interessante o que você está falando, porque eu tô fazendo o estágio, meu último estágio, né? Estou fazendo num posto de saúde, né? Um posto aí Sei. dos Santos, lá no Mucuripe, lá na Regional Ilha do 2, Retiro. eu sei. Isso. E, cara, uma das coisas que eu tô achando mais incrível lá é que eu já atendi, cara, nesse um mês, são três pessoas que estão lá, né? Então, no total, a gente já atendeu perto de umas 40 pessoas, né? Foi um fluxo até bem interessante. Mas no meu caso, especificamente, eu atendi perto de 15 pessoas, não sei exatamente o número, preciso só dar uma olhada aqui, mas foi entre 10 e 15 pessoas. E só uma pessoa não tinha diabetes, de todas as que eu atendi. Tá entendendo? Só uma pessoa, foi a primeira pessoa que eu atendi, estava obesa e queria perder peso, os exames ainda estavam normais. Todo o restante, diabetes, inclusive um já numa situação bem precária, com pé diabético, com o dedo começando necrose, e teve que ser encaminhado para o HGF, provavelmente, eu não sei ainda dele, mas provavelmente amputação e tudo mais. Então, quer dizer, é um problema muito sério. O que a gente vive hoje, a situação que a gente vive hoje é um problema muito sério, né? E a gente vai conversar sobre isso, sobre remissão e sobre essa coisa toda. Sim. E aqui já fica o meu apelo. Nós temos aqui 44 pessoas que estão assistindo, já fica o meu apelo de que não é brincadeira, certo? O diabetes é uma doença que ela te pega sem você perceber que ela está te pegando, porque você não tem sinais claros de que você está diabético, né? Assim, você até tem sinais claros, mas são sinais que para o público leigo não faz a mínima diferença, né? Então é sério, pessoal. É algo assim, é triste de você ver. É triste de você ver pessoas na flor da idade. Cara, uma pessoa com 40 anos, 45 anos de idade, eu tenho 46, tá entendendo? Cara, pessoa de 45 anos de idade é uma pessoa que é para estar no ápice, desfrutando a vida e no ápice do trabalho. E a gente vê essas pessoas chegando na sua frente
quebradas, tá entendendo? Sabe? Aquela pessoa que está destruída, né? Você vê isso no semblante da pessoa, você vê isso na forma como ela se move, na forma como ela fala, na lentidão que ela tem, sabe? E tudo isso é decorrência do diabetes, né? E realmente uma coisa muito ruim. A gente vê isso, é precário, é precário. É verdade, cara, é verdade. 500 milhões, né, cara, de diabéticos no mundo. É, 500 milhões. O Brasil é o quarto do mundo em diabéticos, né? O primeiro é a China, o segundo é a Índia, o terceiro os Estados Unidos e o Brasil é o quarto país do mundo com é. mais diabéticos, 12,5 milhões de diabéticos. E se a O gente pega, Nordeste tem se a a... gente, você só ia dizer que se a gente pega a população da China e a população da Índia, eles têm uma quantidade enorme de pessoas, né? Então eles estão na frente porque eles têm muita gente, né? Se a gente pegar Exatamente. percentualmente, o Brasil tem muita gente que está com esse problema. Exatamente, cara. Tem 114 milhões de diabéticos na China, né? Para 1 bilhão de pessoas, né? Daria aí mais ou menos 10%, né? Aqui dez tem por cento, 200 milhões de pessoas, 10 milhões de diabéticos seria o quê? 5%? cinco por É, cento, 5%. 5%. Seria um pouco menos. Mesmo assim, né, cara, Cara, é é muita uma, gente. é uma doença que é a doença mais é a doença que mais gera custos, Henrique, para todos os sistemas de saúde do mundo, né, cara? É a doença que mais tem impacto. É a doença que é a maior causa, né, cara, de AVC, de infarto, de amputação de membros, de hemodiálise, de cegueira. De cegueira. Então, de cegueira. Então, é uma doença muito importante, né, cara? E o mais estarrecedor de tudo é que o tratamento atual do diabetes é que torna esse problema crônico e E irreversível. progressivo. Isso é Irreversível. que é o mais impressionante de tudo, né? Quanto tempo a gente vai ver ainda isso acontecer, né? Um tratamento errado, voltado para a consequência do problema, que torna o problema crônico e irreversível, que a pessoa precisa de mais e mais e mais remédios. Começa com um, passa para dois, passa para três, passa para insulina, passa para mais insulina e mais e mais e mais. E ninguém ouve falar que a pessoa começou remédios para diabetes e retirou, né? A É, gente só vê aumentando, aumentando. Então, o tratamento errado cronifica o problema. Isso é muito exato. impressionante, cara. Cara. Assim, e acaba sendo, sabe, Emílio, de uma crueldade muito grande, porque ele cronifica a doença, quer dizer, ele cronifica uma situação de patologia e ele vai piorando com o tempo, né? Quer dizer, a pessoa ela não só não melhora, tudo bem, a pessoa melhorou e ficou dependente do medicamento, como é o caso, por exemplo, da hipertensão, vamos dizer assim, né? Que, por exemplo, meu pai, ele é hipertenso desde os 40 e poucos anos de idade, mas mantém a hipertensão sob controle, o peso está sob controle, ele pratica atividade física e tal, tem 81 anos de idade, mas a pressão, para ficar sob controle, tem que ser com medicamento. Ok, mas e quando você toma um medicamento e a doença progride? Tá entendendo? E progride a ponto de você perder um pé, perder uma perna. Tá É, entendendo? E progride a ponto de você ir para hemodiálise. Cara, assim, o que me deixa mais espantado é ninguém olhar para isso aí e dizer, cara, tá errado. Ninguém chega e exatamente. basta, parou, não quero mais. Espera aí, tá errado, vou fazer diferente. A tendência é sempre a mesma, né? Você vai ao endócrino, você vai ao médico e ele passa o medicamento e ele diz, cara, você tem uma sentença de morte e você vai ficar com isso pro resto da vida. Exatamente, exatamente. Porque a maioria dos pacientes, com 10 anos, 50% dos pacientes diabéticos do tipo 2 com 10 anos de doença, já estão usando insulina, entende? Então, e aí, assim, os cortes, né? Os cortes de histologia do pâncreas mostra uma diminuição das células beta, né? E aí se interpretou que elas foram destruídas, né? Então, Aham. se criou essa interpretação, né, de que não é isso mesmo. Então, vamos dizer isso para as pessoas, né, para
para que elas já se acostumem com essa Sim. ideia, né? Já vão se acostumando com isso, que é assim, né? É dessa forma, né? E aí, graças a Deus, né? Vieram os questionamentos a isso, né? Mostrando que isso não é verdade, né? Isso não é verdade. É. As células do pâncreas, elas podem, logicamente, elas já podem estar com um grau de lesão, né? Que não seja mais reversível. É lógico que isso pode acontecer. Mas os estudos mostram que em 50% a 75% das vezes elas podem voltar a produzir insulina, né? Até 2013, Henrique, até 2013 o pensamento era esse. O pensamento era de que as células do pâncreas estão mortas permanentemente e não produzem mais insulina. Então, em 2013 foi a primeira demonstração, um estudo simples, cara, um estudo pequeno com 11 pacientes que comeram uma dieta com 600 calorias. E eles foram avaliados antes, uma semana depois, 4 semanas depois e 8 semanas depois dessa dieta, com 600 calorias. E com uma semana, cara, uma semana, a hemoglobina, a glicose caiu de 9 para 5,5. De 9 para 5,5. Então, em 2013, esse foi o primeiro estudo que mostrou a volta ou a ressuscitação Aham. das células do pâncreas, as células do pâncreas voltando a produzir insulina. Então, 2013 foi a primeira vez que isso foi demonstrado. E daí em diante vieram mais estudos comprovando, né, essa hipótese, que hoje já é uma realidade, né, essa hipótese foi uma hipótese que foi criada em 2008, né? O maior pesquisador, Henrique, do mundo, cara, em diabetes, o cara que mais publica em diabetes, ele se chama Roy Taylor. Ele é um inglês, cara, da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, e, e ele, em 2008, criou uma hipótese, a hipótese dos ciclos gêmeos, ou em inglês seria The Twin Cycle Hypothesis, a hipótese dos ciclos gêmeos. Isso tudo para dizer, cara, que existem dois órgãos, né, que são os irmãos gêmeos, que ele chamou, né? Existem Uhum. dois órgãos que estão aí empregados na fisiopatologia do diabetes tipo 2, ou seja, na explicação, né, de como funciona o adoecimento no diabetes tipo 2, que é o pâncreas e o fígado. É o pâncreas Certo. e o fígado. São gêmeos, né? São ciclos gêmeos. O fígado tentando aí abarcar todo esse excesso de glicose que o paciente come, o fígado fica aumentando, 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 aumentando durante anos. Tem um estudo de 13 anos antes do diagnóstico do diabetes tipo 2 que mostra isso, né? A glicose aumentando no sangue lentamente durante 11 anos antes do diagnóstico, e aí, 2 anos antes do diagnóstico, a glicose explode para níveis diagnósticos. Ou seja, o problema já poderia ter sido flagrado Lá atrás. 13 anos antes, cara. 13 anos antes, mas a gente só fica olhando a glicemia de jejum, que é a ponta do É, iceberg, né? Mas a gente exato. poderia olhar a insulina e a resistência à insulina que já vem acontecendo, já vem. E o fígado fica tentando, né, ser o escudo, Tentando segurar, né? tentando segurar. E aí o pâncreas fica tentando produzir mais insulina para vencer essa resistência que o fígado está criando, porque não tem mais espaço mesmo, né? Para ele guardar a glicose, e uma hora o pâncreas não consegue, né, cara? O pâncreas realmente ele Atinge o entra, limite, né? ele atinge seu limite, e aí a glicose explode para níveis diagnósticos, e aí que a pessoa vai achar que tem um problema quando ela já está há 13 anos com o problema, né? Já poderia intervir. Eu acho que é interessante a gente, nesse momento, Emílio, descrever para o pessoal que Sim, está assistindo a gente a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, né? O sim, diabetes sim, tipo sim. 2, como você acabou de explicar, ele é um problema que está relacionado com o corpo que se torna resistente à insulina.
né? O pâncreas está funcionando normal, né? O fígado está funcionando normal, mas por conta de um excesso na ingestão de carboidratos, principalmente os refinados, mas por conta do excesso de ingestão de carboidratos cronicamente, o pâncreas se vê obrigado a produzir mais insulina e o fígado se vê obrigado a dizer, peraí, eu não quero mais não, né? E aí, nessa brincadeira, você tem esse aumento gradual e em determinado ponto, que varia de pessoa para pessoa, nesse ponto onde a curva ascende de forma vertiginosa e você tem aí o diagnóstico do diabetes. Esse é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 já é o contrário, é exatamente o contrário desse processo, né? O diabetes tipo 1, o pâncreas não consegue produzir insulina, né? As suas células têm incapacidade de produzir insulina. E exatamente por conta disso, a glicemia ela fica alterada. E aí, essa pessoa que tem diabetes tipo 1, ela é uma pessoa que depende obrigatoriamente de insulina. Né? Não tem, não, assim, no caso do diabetes tipo 1, especialmente quando já evolui, né? A pessoa já está num estágio um pouco mais avançado, no sentido de ela já usa insulina há algum tempo, ele é irreversível, não dá mais. A pessoa vai ter que usar insulina pro resto da vida. Então, precisa ficar claro para as pessoas, né, que a estratégia low carb, ela pode colocar em remissão o diabetes tipo 2, né? Mas o Isso. diabetes tipo 1, a pessoa que tem diabetes tipo 1, ela é insulino-dependente por toda a vida, porque o corpo dela não produz uma substância essencial, como é o caso da insulina, né? Exatamente. O diabetes tipo 1 é a falta de insulina, é a falta total de insulina. E o diabetes tipo 2 é o contrário, é o excesso de insulina. O primeiro momento do diabetes tipo 2 é o excesso de insulina. Tudo bem, depois disso vai haver uma deficiência de insulina também, tá? A Organização Mundial da Saúde coloca que tem 4 tipos, né, de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos de diabetes, né, que são MOD, outros tipos mais raros. E coloca que o diabetes tipo 2, que são 90% dos pacientes diabéticos, são diabéticos tipo 2, né? É o diabetes mais comum, né, Henrique? É o mais prevalente, aí, é o que as pessoas comumente mais têm. Ele coloca a definição do diabetes tipo 2 como graus variados de resistência à insulina e de deficiência de secreção da insulina, e em que a hiperglicemia ocorre, né, em que a glicose aumenta quando o corpo não consegue mais produzir não consegue mais produzir insulina suficiente para vencer tanto tanta resistência à insulina, ou seja, tanto excesso de insulina, né? Diabetes tipo 1 é a falta de insulina, diabetes tipo 2 é o excesso de insulina. Mas existe um termo, viu, Henrique? Um termo que o Jason Fung usa nesse livro dele, do Código do Diabetes, que ele chama o diabetes em dobro. Diabetes em dobro. Que é o paciente diabético tipo 1 que come muito carboidrato, Henrique. Ele come muito carboidrato. E Tem que aí, para injetar muita isso, insulina. ele tem que injetar muita insulina. E aí, ele tem todos os problemas do diabetes tipo 1, mais os problemas do diabetes tipo 2 que ele criou, né? Que o tratamento criou. Então, a estratégia low carb, ela reverte diabetes tipo 2, mas ela também melhora muito o diabetes tipo Sim, 1, sem sombra de dúvida. não é? Porque quanto menos glicose, menos necessidade de insulina. E isso é muito legal, né? Então é uma estratégia que realmente faz todo o sentido para... Vale para as duas, né? Vale para as duas, exatamente. Mas lógico, como você falou, a que pode ser revertida, né, é o diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2 é isso, é o excesso de insulina. É o corpo criando uma resistência, né? Tem uma metáfora, inclusive que o Jason Fung utiliza, né? Que a gente tá aqui nessa casa, e aqui dentro seria o fígado, né? As células do fígado,
e aqui tem a porta da minha casa, e aqui fora é a corrente sanguínea, né? E a insulina bate na nossa porta e entrega 6 colheres de sopa de açúcar para eu e você comermos, e a gente consegue dar conta dessas 6 colheres de sopa de açúcar, mas na semana seguinte a insulina bate na nossa porta e entrega para a gente 6 garrafas PET de 2 litros de açúcar, e a gente tem mais dificuldade para consumir esse açúcar, mas a gente consegue dar conta. Mas na terceira semana a insulina bate na nossa porta e entrega para a gente 6 barras, tipo aquelas barras de gelo que tem, 6 barras de açúcar, e aí eu e você a gente já não consegue dar conta de consumir toda essa glicose, e a gente resolve resistir à insulina. A gente resolve, vamos colocar aqui essa mesa que está aqui, a gente vai colocar na frente da porta, porque a gente tem que dar um basta para a ação da insulina, porque a insulina está trazendo glicose demais para a gente, e a gente não consegue dar conta de consumir. Então a gente cria uma resistência, e aí na semana seguinte a insulina bate na nossa porta para entregar o açúcar e não consegue. Porque nós criamos uma resistência à ação dela. E aí a glicose vai sobrar lá fora, vai sobrar no sangue. E isso não é bom para o corpo, né? O corpo não, para o corpo é tóxico, né? A glicose no Exato. sangue. Então, o corpo vai reagir a essa resistência que a gente criou e vai chamar um exército maior de insulina para arrombar a nossa porta, né? Para forçar a nossa porta. E aí vai nos inundar com glicose novamente. E nós vamos contra-atacar, aumentando a nossa resistência. A gente vai botar o sofá, vai botar essa mesa aqui, vai botar o aparador, vai botar cadeiras. Depois a insulina vai chegar, não vai conseguir, vai aumentar o seu exército para vencer a nossa resistência. E por isso esse é um processo que vai se retroalimentando até uma hora que a gente está tão entupido, né? A gente está tão entupido de glicose e transformando, né, na verdade, essa glicose em gordura, né? A gente vai transformando essa glicose em gordura e vai mandando, Henrique, inclusive para os nossos vizinhos, né? A gente vai mandando essa gordura aqui. A gente é o fígado, mas a gente manda para o pâncreas essa gordura, manda para os rins, manda para o coração, né? A gente não, pelos triglicerídeos, né? Os triglicerídeos é que carregam aí esse excesso de gordura que a gente não consegue manter. E aí o pâncreas também engorda, né? Que é uma coisa que ninguém se dá conta, né? O fígado engorda, mas o pâncreas também, né? Os estudos que mostraram a reversão do diabetes com a cirurgia bariátrica, né? Mostraram exatamente isso, né? Eles fizeram ressonância magnética do abdômen nos pacientes do pós-bariátrica, nos 30 dias do pós-bariátrica. E o que aconteceu, né? O fígado e o pâncreas diminuíram muito de tamanho nesses 30 dias, né? Depois da bariátrica. Porque o primeiro insight, né, de que diabetes tipo 2 poderia ser revertido veio da cirurgia bariátrica. Foi a cirurgia bariátrica que... E hoje, né, cara, quando você fala em reversão de diabetes, que as pessoas primeiramente te olham assim, estranho, né? Como assim reversão? Aí você fala da cirurgia bariátrica. Cara, e a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica é famosa por isso, né? É inclusive chamada de cirurgia metabólica, né? Exatamente. Exatamente, porque dá esse redirecionamento no metabolismo, né? Então, e esse primeiro insight, cara, já veio em 1992. Em 1992, né? Foram os primeiros insights de que esse problema poderia ser revertido. E aí se criaram algumas teorias, né, para explicar isso. Assim, poxa, por que a bariátrica está revertendo o diabetes, né? Será que é a perda de peso, né? Mas não, o paciente demora 2 anos para perder o peso que ele precisa e está revertendo o diabetes com 1 mês. Poxa, então essa hipótese aí foi descartada, né? Então, será que é o corte, né? Será que é o corte da cirurgia bariátrica que provoca realmente, de fato, essa alteração desses hormônios incretinas, né? São hormônios inteligentes, liberados pelo intestino, que aumentam a secreção de insulina, né? Será que é o corte? Aí disse, não, mas as cirurgias que
não tem corte, que são cirurgias que só se colocam esse anel gástrico, para Aham. diminuir o Uhum. espaço, também revertem diabetes. Também colocam diabetes em remissão. Então, essa hipótese foi descartada. E aí depois se pensou, né? é, e, se, e se percebeu que a gente estava excluindo e negligenciando o principal efeito da cirurgia bariátrica, que é o jejum. É um jejum súbito, né? É a ausência total de comida, né, Henrique? Esses É. 30 primeiros dias, A apesar pessoa não do come paciente, praticamente nada, né? a pessoa não come nada, a pessoa fica tomando aqueles copinhos de café, né, cara, Uhum. com Gatorade, né? Assim, É. Gatorade, não sei se você sabe, mas é Gatorade a cada 15 minutos. Aí, Gatorade, água, água de coco. Gatorade, água de coco e tal. Aí na A terceira famosa semana dieta começa. líquida restrita. Exatamente, dieta líquida restrita. Aí depois começa um caldozinho, um caldo de ossos, ralo mesmo e tal. Bem Aí fica ralinho. tomando, bem ralinho. Aí depois começa um caldinho mais grosso e tal. Mas é um jejum, né, cara? É um jejum. É, é. E aí os estudos que simularam, né, esse estado de jejum também reverteram diabetes, né? E aí isso foi extrapolado para essas outras estratégias. Da cirurgia bariátrica, isso foi extrapolado para essas outras estratégias. E Entendi. aí é muito interessante isso, né? É bem interessante mesmo. Emílio, me fala antes da gente entrar para a parte da low carb, dessas últimas admissões, vamos dizer assim, desse reconhecimento, né? Me fala Sim. um pouquinho qual é a diferença, porque eu vi que eles usam muito o termo remissão. O que é remissão e o que é cura? Né? Qual é a diferença de um termo para o outro? Isso. A gente não pode falar em cura do diabetes, tá, Henrique? A gente não pode falar em cura, porque cura é como se você já tivesse ganho aquela batalha, né? Então, estou curado, Certo, né? Estou curado. entendi. Você não pode, a gente deve evitar o termo cura. Até teve um médico, cara, não sei se tu lembra, um médico que foi há uns 3, 4 anos, ele apareceu no Fantástico. Era um médico cearense, cara. Ele dizia que tinha cura para o diabetes e tal. Esse médico ele foi demonizado, né, cara, por causa disso. Mas assim, apesar dele ter usado esse termo errado, né, esse termo cura, era isso que ele estava querendo dizer, né, o coitado. O coitado foi caçado, cara. Esse médico teve o Nossa. CRM caçado. Foi incrível essa história, né? Eu estava hoje falando com um funcionário do CREMEC e ele me contou essa história aí, desse médico que usou esse termo cura, né? Então, a gente deve evitar o termo cura. O termo reversão, Henrique, ele é um momento pontual, né? Assim, eu tinha uma hemoglobina glicada, né? Que é esse exame que reflete como esteve a sua glicemia nos últimos 3, 4 meses. Então, vamos dizer assim, eu tinha uma hemoglobina glicada de 6,8, né? Ou seja, eu era diabético. E aí Certo? eu perdi 8 quilos, e agora eu estou com a hemoglobina glicada de 5,2, que é o nível normal, tá? Então, agora eu reverti o meu diabetes. É pontual. Pá, é um momento só. É pontual. Mas esse diabetes permanecerá assim? Ele vai permanecer revertido? Então, aí é esse período de remissão. Remissão. Remissão é ao longo do tempo. É o termo preferido, né? A diretriz da Associação Americana do Diabetes, agora publicada em 31 de agosto, né, Rick, junto com Uhum. a Associação Europeia para o Estudo do Aham. Diabetes, a Diabetes UK, a Endocrine Society e o Surgery Summit for Diabetes. E um oncologista também estava nesse grupo, um oncologista, porque esse termo remissão ele é muito comum na No, no- oncologia, na, né? na oncologia. É. E aí todas essas entidades estavam juntas e tinha um oncologista também no grupo, exatamente por causa desse termo, né? Esse termo Sim. remissão. Então, eles falaram isso, né?
que remissão é o termo mais apropriado. Por quê? Porque coloca o paciente como tendo que ser ativo nesse processo, né? Eu preciso Ele ser tem que continuar ativo, vigilante, né? tem que continuar vigiando, né? E eles falam lá, né, nesse consenso, que você tem que, idealmente, depois que você reverteu o seu diabetes, que é pontual, reverteu é pontual, e que agora você está com o seu diabetes em remissão, você tem que testar a sua glicemia, a sua hemoglobina glicada, idealmente, 4 vezes por ano, a cada 3 meses. E não menos que uma vez por ano. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Uma vez por ano é o mínimo do mínimo. Ou seja, você tem que se submeter a um acompanhamento para ver se você continua com o seu diabetes em remissão. E a cura, né? A gente poderia usar o termo cura, né? Mas eles falam no outro artigo, que é inclusive desse inglês que eu falei, do Roy Taylor, né? Ele fala assim, o cara reverteu o diabetes aos 50 anos, tá? Ele reverteu. Aí, dos 50 aos 100 anos, o diabetes dele ficou em remissão, né? Nunca mais voltou. E aí, com 100 anos, esse cara morreu de uma queda de bicicleta, certo? Aí eu posso dizer que o cara curou, sim. Aí, não, esse cara aí, ele se curou. Esse cara se curou, né? Então, a cura é o diagnóstico pós-mortem, né? É um diagnóstico após a morte. Então, a gente deve evitar esse termo cura e até para não deixar com que os pacientes se acomodem, né, nessa condição. Então, é um É, processo que precisa permanecer ativo, né? E o é Roy interessante. Taylor, sim, fala, fala, Ah, fala, não, não, pode, fala, pode, fala, pode fala. falar. Não, Não, o e, que eu e ia o, e o Roy falar. Taylor, Ah, diz. Você ia falar? não, o que eu ia falar é que quando a gente fala cura, a medicina ela é muito mais antiga do que as doenças crônicas não transmissíveis, né? As chamadas DCNT, que é o caso da diabetes. Então, a Sim, gente antes enfrentava o quê? Nós não enfrentávamos doenças crônicas, a gente enfrentava bactéria, a gente enfrentava vírus, né? E quando você está com uma infecção bacteriana e a bactéria não está mais presente, você está curado, né? isso, Até você isso. ser infectado mais uma vez. Você diz assim, eu estou em remissão da minha crise de garganta. Não existe isso. Você está Não curado, existe. que é uma coisa que foi caracterizada, que foi criada, foi gerada por uma bactéria ou por um vírus, né? No caso das doenças crônicas não transmissíveis, elas não são geradas por bactérias ou vírus. Elas são geradas por hábitos alimentares, por hábitos de estilo de vida, né? E assim, é uma sandice. Eu não sei de onde é que vem essa sandice, mas é uma loucura você achar que você vai comer açúcar, carboidrato refinado, gordura trans, óleo vegetal durante 30 anos e vai adoecer. E aí você vai parar de comer carboidrato refinado, óleo vegetal e açúcar e a doença vai desaparecer e você vai poder voltar a comer carboidrato refinado e óleo vegetal e a doença não vai aparecer de novo. Sabe? Eu quando parece loucura, né? É tipo assim, eu lembro de uma analogia que é assim, você está andando na rua e de repente você cai no buraco. Aí você sai de dentro do buraco, no dia seguinte você está andando na mesma rua. E você resolve saber, porra, ontem eu caí nesse buraco. Será que hoje eu vou cair de novo? Pum, você cai de novo no buraco. Então, o buraco estava no mesmo canto, no mesmo lugar, e você caiu pela segunda vez e comprovou que o buraco estava lá. Aí no terceiro dia, você diz assim: vou passar por aqui de novo, só para ver se eu caio no buraco. E pum, você cai de novo. Meu irmão, passa pro outro lado da rua. Entendendo? É ridículo você achar que você vai tomar um veneno, depois para de usar o veneno e você pode usar o veneno de novo e não vai acontecer nada. É impressionante isso. Exatamente. É, é, você não pode retornar os hábitos que lhe adoeceram, né? É, Você não pode, né? exato, exato. E aí vem a questão, né? Como a gente está imerso num universo extremamente insalubre, né? Porque é uma coisa interessante, olha só. Hoje eu fui fazer não sei se você viu lá no grupo, eu publiquei uma foto de uma ação que a gente fez do Outubro Rosa.
junto com o pessoal da fisioterapia lá no posto Eu de vi, saúde. E aí eu eu vi, coloquei vários produtos lá com a quantidade de açúcar que cada um dos produtos tinha, né? eu vi, E eu aí, na vi. hora que eu Aham. estava colocando, fazendo o display na mesa, o pessoal chegava e disse: Ih, rapaz, esses alimentos aí tem muito açúcar, né? Aí eu disse para. Aí, na hora que eu escutei falar isso, a primeira coisa que eu falei: peraí. Que alimento? Porque na mesa tinha cerveja, refrigerante, biscoito recheado, chocolate, xilito, suco de caixinha. Aí eu perguntei para a pessoa: onde é que você está vendo alimento aí? Isso aqui é alimento. Não, aqui não tem alimento. Esse é o grande problema que a gente vê hoje, é essa confusão. A pessoa acha que porque você pode botar na boca e engolir e aquilo ali não vai te matar na mesma hora, porque se você botasse sei lá, um xilito na boca, né? Xilito é bem nosso aqui, né? Um salgadinho de pacote, né? Se É, você colocasse na boca, engolisse e tivesse uma disenteria ou tipo assim, passasse mal e tivesse que ir para o hospital imediatamente, a relação causal era fácil de ser percebida e rapidamente a pessoa não comia mais, é verdade, cara. né? Porque passou mal, foi É, para o hospital e passou 10 dias internado. Mas não, a pessoa come hoje, come amanhã, come depois, come depois, come depois, vai adoecer 15 anos depois. Então, primeiro, não tem uma relação causal tão forte, né? Porque é uma coisa cumulativa, uma coisa decorrente de 10, 15, 20 anos. A gente não tem essa capacidade de relacionar essas coisas, né? E aí a pessoa acha que porque ela botou na boca, comeu, engoliu e não passou mal, aquele é alimento. Gente, não é. Não é. Não é. Aquilo não é. Isso não é comida, né? E aí, concluindo aquilo que eu estava falando, nós estamos rodeados em um ambiente extremamente insalubre. Você vai no supermercado, e eu escutei essa última vez e achei assim genial. Você vai no supermercado e tem uma ala de produtos saudáveis. Se tem uma aula de produtos saudáveis, o que está fora dessa ala é o quê? Você tá entendendo? É louco, sim. cara, isso. É louco. Eu entro aqui no São Luís Guararapes, que é o que eu gosto de ir, e do lado É. direito tem a ala de produtos saudáveis. As frutas e as carnes estão fora da ala de produtos saudáveis. Nossa, tudo Você tá processado, entendendo? tudo Os produtos processado. saudáveis são todos processados. Tem umas Barrinha de coisas cereal. malucas, né? Barrinha de cereal, é suplemento, né? É pão sem glúten, tudo processado. A gente está Claro. num nível de loucura que você vai numa loja de produtos naturais e o que menos tem dentro da loja é produto natural. Tá entendendo? O que mais tem é produto processado, cara. Tá? Então Meu Deus, a cara. coisa reverteu de uma forma tal que a gente a gente acha que biscoito recheado, xilito e miojo é comida. Gente, isso não é comida. Comida é carne, peixe, frango, fruta e verdura. Isso é que é comida. Né? Comida de gente é isso. Ninguém adoece porque comeu carne, peixe, frango, maçã e banana. Ninguém vai Não, adoecer, não ninguém vai adoece. ficar diabético porque comeu isso. Vai não. O erro, né? Não vai ficar. O erro é achar que. Porque, veja bem, Emílio, vê se você concorda comigo. A pessoa passou a vida toda comendo ruim e ficou diabética. E aí, por conta disso, eu vou ter que dizer para ela que ela vai ter que diminuir a quantidade de banana, porque banana tem muito açúcar. Porque ela vai ter que diminuir a quantidade de manga, porque ela não vai poder comer uva, porque uva também tem muito açúcar e normalmente a pessoa quando pega um cacho de uva, ela pega o pacote todo e come, né? E aí a pessoa acha que eu estou sendo radical porque eu tirei frutas. E as frutas não são causadores de diabetes. É fato. Fruta não Sim, causa diabetes. Tanto é que a gente vê aí um bocado de gente que come muita fruta, mas não come nada de produto processado e não desenvolve diabetes. De vez em quando isso. aparece, inclusive, veganos e tal, que tem glicemia normal, o cara comendo só fruta o dia todo, Sim, né? Então, quer dizer, sim. é fato isso. Agora, a partir do momento que a pessoa está doente, é outra coisa. Eu tenho que É outra regular coisa. determinadas coisas. É Né? outro Então, isso estágio. é outro estágio. Né? E aí a gente ainda tem aquelas coisas que são, eu falo coisas, né? Porque são coisas realmente que são que as pessoas acham que são saudáveis, né? E aí vem a nossa amiga aveia, né? Nossa amiga aveia, né? Ela é o A suprassumo queridinha. É. né? A queridinha dos Vilão ou nutricionistas, mocinha, né? Vocês né? fizeram uma live legal, né? Sobre Exato, isso. exato. E assim, cara, é um negócio tão sério que eu vou te dizer o que aconteceu hoje. Eu atendendo uma pessoa e ela me disse, ao final
do dia dela de alimentação, ela já está, inclusive, pré-diabética, ela me disse que come um mingau de maisena. Que o mingau de maisena é leite e maisena. Maisena é amido puro. Nem pensar, não tem nada de fibra, não tem nada. Sim, sim. Cara, eu tive... E assim, é muito ruim isso, porque eu tenho que falar determinadas coisas que são coisas que eu não acredito em nenhuma hipótese. E eu tive que dizer a ela, troca maisena por aveia, que é melhor. Cara, não é melhor, é a mesma coisa. Porque eu tenho lá 100 gramas de maisena, eu tenho 100 gramas de carboidrato, e eu tenho 100 gramas de aveia, eu tenho 95 gramas de carboidrato. Qual é a diferença que esses 5 gramas vai fazer na glicemia de uma pessoa? Nenhum. Mas os nutricionistas acham que faz diferença. Tá entendendo? E, cara, isso é bizarro. É bizarro. É bizarro. Nossa, cara. Não sei como é que você tá. Eu até te falei, né, que você tem que depois escrever sobre isso, né, cara? Para você É. até, inclusive, botar isso para fora, assim, né? Porque tá sendo, tá sendo difícil, né, para você. Graças a Deus tá acabando mesmo, né, cara? Agora, mês que vem acaba isso, né? Esse sofrimento aí. Eu devo defender, então, o TCC no final de novembro, né? Final de novembro, começo de dezembro. E aí, literalmente, eu estarei livre, né? Mas, cara, é assim, o que mais me incomoda nesse papo todo que a gente está tendo é que tudo isso poderia ter sido pode ser detectado, né? Essa doença nefasta que é o diabetes pode ser detectado lá atrás, né? E aí vem aquela questão. Por que a gente foca tanto na ponta do iceberg, mesmo sabendo que a gente tem todo um conjunto de fatores aqui embaixo que está submerso e que a gente não presta atenção, né? Porque a gente mede só a glicemia lá na pontinha do dedo e o cara, porque está com glicemia 99, está com glicemia 80 ou 95, deu normal e a gente acha que está tudo bem, né? Me dá a tua opinião sobre isso. Por que a maioria dos médicos não pede insulina em jejum, cara? Me fala. É um exame tão barato, não é caro. R$ 23, cara, o exame, R$ 23. Eu tinha até escrito um post sobre o iceberg, né? Que aquela médica tinha feito aquele desenho lá do iceberg e eu pesquisei o preço. Cara, o Souto tem uma explicação para isso. Ele fala que as pessoas pedem glicose porque existem remédios para baixar a glicose. E não pedem a insulina porque não tem remédios para diminuir a insulina. Entende? É por essa questão farmacológica mesmo, sabe, Henrique? Bom, essa explicação do Souto, né? Eu vejo um desconhecimento completo dos alunos. Por exemplo, na Faculdade de Medicina da UES e da UFC, eu sou o único professor a falar desse exame, a falar da insulina de jejum. E a Uhum. dar aula nas duas universidades sobre reversão de diabetes tipo 2, inclusive um espaço muito tenso, né? Um espaço de disputa mesmo, em que eu fico tensionando, né, esse tema com os endocrinologistas, né? Infelizmente, na medicina existe muito isso, essa coisa do fatiamento, né, das doenças. Não, o diabetes é meu, a tuberculose é minha. Isso é ridículo, né, cara? Porque não existem endocrinologistas em número suficiente para cuidar de tantos diabéticos, né? E um médico de família, ele é aquele médico que cuida das pessoas com os problemas mais comuns de saúde. E diabetes é um problema comum, né? Então, na Inglaterra, na Europa, no Canadá, na África do Sul, na Oceania, todo mundo tem o seu médico de família que lhe acompanha desde que você nasce até quando você morre, né? É aquele médico que vai lhe acompanhar ao longo do tempo. E um médico de família vê muitas pessoas, atende muitas pessoas com diabetes, né? Então, poxa, quem é você para falar de diabetes? Eu sou médico de família e diabetes é uma doença comum, né? E aí eu fico tensionando essa discussão, mas ainda é um tabu na universidade. Os médicos não escutam nas disciplinas de endocrinologia, eles não escutam que diabetes tipo 2 pode ser um problema reversível, pode ser revertido. E, consequentemente, não escutam sobre a insulina, né? Eu estava até falando outro dia no post, né? Tem um paciente, o paciente A,
ele tem a glicemia 90, o paciente B tem a glicemia 90, tá? Eles têm a glicemia igual. Só que o paciente A tem uma insulina de 3 e o paciente B, de bola, tem a insulina de 24, né? Então, quem está bem? Quem está mal, né? Quem está bem, quem está mal. Então, se a gente só olha a glicose, a gente acha que os dois estão bem. 90 É. não é um critério diagnóstico para diabetes, né? Aham. A glicose tem que estar maior ou igual a 126. Maior ou igual a É. 126. Que foi baixado, né? Porque até 1997 era 140 o corte. Aí em 1997 baixou para 126. Mas 90, os dois estão bem. Mas o Os dois paciente A também. está produzindo insulina de 3 e o paciente B está produzindo 8 vezes mais insulina para Para manter a ter o mesmo mesma resultado. glicose. Ou seja, o pâncreas, né, nessa expressão popular, o pâncreas do paciente B que lute, né, para, Exato. É. para Está se manter matando de produzir insulina para manter uma glicose normal. Ou seja, exatamente. o corpo já está resistindo àquela insulina. O corpo já está resistindo. Se você calcular esse índice, Roma e R, né, que é um cálculo que você faz. A insulina vezes a glicose dividido por 405, né? Se você calcular o do paciente P, dá mais de 6, né? O Roma É. e R. Então, é um paciente que está com altíssima resistência à insulina. Ele já tem diabetes, porque resistência à insulina e diabetes são a mesma coisa, somente Exato. são estágios de um mesmo problema. Então, começa com a resistência, aí depois vai para o pré-diabetes, depois vai para o diabetes, mas é tudo a mesma coisa, né? Só são estágios diferentes. Não espere ficar diabético para tomar uma atitude, né? Esse termo pré-diabetes é muito ruim também, Henrique, pré-diabetes, porque também deixa as Aham. pessoas ainda acomodadas, né? Não, eu sou Achando que pré-diabético. eu sou pré-diabético, não tenho problema ainda. Quando na realidade Não tem tem problema problema. ainda. Vou esperar, né? Não espere, né? Você está no melhor estágio, né? Você está no melhor Exato. estágio Exato. para reverter, né? Na verdade, não é o melhor ainda é o antes, né? A resistência, quando Isso. você ainda É. não está com níveis de glicose alterados, né? Porque no pré-diabetes você já está ali com a sua glicose alterada, mas tome uma atitude antes, né? Então, mas pode ficar tranquilo que os médicos na UFC e na US estão tomando conhecimento desses exames, Isso é né? ótimo. Isso é ótimo. Tanto nas aulas teóricas, né? Eu dou aulas teóricas sobre isso, e na prática também, no posto de saúde, dou aulas práticas, né? E aí a gente discute bastante essa questão da insulina e do diabetes e tal, e é um tema que eles ficam fascinados, né, cara? Porque eles nunca ouviram falar, poxa, a gente ia se formar sem saber disso, né? Aí você mostra o consenso, mostra outro, mostra vários estudos que tem, né? E aí eles ficam fascinados, porque é um tema fascinante, né, cara? É um tema Sim. muito fascinante. É. A doença mais importante do mundo, eu diria, né? Poxa, doença É. que causa muito impacto, né? Eu penso da mesma forma. Mesmo a gente tendo aí o câncer e as doenças cardiovasculares crescendo tanto, eu acho que tem muito do câncer e da doença cardiovascular que vem por conta de um descontrole glicêmico, mesmo que não seja um descontrole glicêmico crônico, né? A pessoa ainda não tem o diabetes estabelecido, mas de tanto ela injetar o carboidrato refinado, né, o excesso de carboidrato refinado no sistema e ter os picos de glicose, que já está evidenciado que são esses picos altíssimos, mesmo que transitórios, eles são piores do que uma glicemia média um pouco mais elevada, mais constante, né? Então, quer dizer, esses picos glicêmicos têm um poder oxidativo maior, têm um poder lesivo, né, maior, e eu vejo que essas doenças cardiovasculares e o câncer pode estar vindo daí. A pessoa nem desenvolveu diabetes ainda. Ela desenvolveria, se ela não tivesse morrido do infarto, não tivesse tido câncer, ela desenvolveria, né? Então a gente volta Sim, mais uma vez, cara, a gente volta para a causa, né? Para a gente começar a encerrar, que você tem sim, família e já são 20 para as 9, olha só. Então a gente volta sim. mais uma vez para a causa, né?
E hoje a gente vê que cada vez mais, eu não sei se você concorda comigo, mas você está aí com o meu TCC para dar uma lida, né, para dar uma revisada, né? Sim, Então, sim, sim, sim. hoje, cada vez mais, a gente tem esse descompasso, né? A gente tem um organismo que urge, né, que clama por, por comida de verdade, por alimentos não processados, né, alimentos in natura, e ao invés dele receber isso, ele recebe pão, ele recebe macarrão, miojo, ele recebe farináceos de todas as formas, né? Ele recebe maisena e aveia, né? Então, quer dizer, a gente, por um lado, a gente tem um organismo extremamente adaptado a comer bicho e planta, e por outro lado, a gente está oferecendo refinados e ultraprocessados que estão completamente discordantes da nossa biologia. Eu imagino que esse seja o principal problema hoje. Porque é muito difícil, sabe, Emílio? A gente sabe que o diabetes também ele é meio que uma doença de excesso de energia, né? Uma doença de você tem muita energia, você consome muita energia, né? Então, a gente sabe isso. Mas é muito difícil você ingerir muita energia se você está comendo comida de verdade, né? Exatamente. Exatamente. Você come menos energia, né? Com comida de verdade. É, pois é muito interessante e a gente fica se perguntando, né, cara? Você estava falando aí e eu fiquei me perguntando, poxa, por que que isso é permitido, né, cara? Por que que essa indústria tem tanta permissão, né, para agir dessa forma? Eu estava lembrando, cara, daquele famoso, das famosas diretrizes alimentares de 1977, né, dos Estados Unidos, cara, que foram aqueles 11 senadores lá que se reuniram. Então, o documento original é muito interessante, né? Ele vai mostrando lá como é que eles elaboraram aquilo. Eles convidaram 3 experts e tal. Cara, no segundo parágrafo daquele relatório, eles colocam a palavra indústria 3 vezes, né? Se governo e indústria não andarem juntos para se adequarem, para se adaptarem aos objetivos desta diretriz, a sociedade americana irá adoecer a esses dietary goals, né, essas diretrizes. Então, foi aquilo ali, né, cara? Foi aquilo ali que permitiu mesmo com que a indústria entrasse, né, entrasse mesmo para se adaptar àquelas diretrizes que, na verdade, eram um teste, uma experiência em saúde pública, né, cara? Era uma verdadeira Verdade. experiência em saúde pública e a gente está vendo os resultados disso, né, cara, agora. Exatamente. Porque, E assim, cara, algo que é surreal quando a gente pensa a forma como isso foi estabelecido, e mais surreal ainda quando a gente pensa que hoje se continua do mesmo jeito. Porque você falou 1977. Então, se a gente contabilizar, 40, são 44 anos. 44 anos de um experimento. Porque não se tem um ensaio clínico randomizado que mostrou que a gente precisa de 50, 55% de carboidrato na nossa alimentação. No entanto, isso é ensinado na faculdade. Eu aprendi e praticamente sou obrigado a fazer dietas com essa quantidade de carboidrato. E o que mais me deixa assim, o que é mais surreal é a gente pensar que eu tenho que colocar em uma dieta humana 50% à base de um nutriente que não é necessário. é incrível. Você está entendendo? É A incrível, gente cara. precisa, é incrível. O É meu incrível, corpo cara. nosso corpo tem capacidade de produzir toda a glicose que eu preciso, baseado em gordura e baseado em proteína. E eu sou obrigado a colocar numa dieta 50% de um nutriente que meu corpo tem capacidade de produzir. Cara, em que universo isso poderia dar certo? Me explica qual é o universo, né, conhecido, aonde eu poderia dar certo eu empanturrar uma pessoa de uma coisa que ela não precisa e isso funcionar.
Claro que ia dar errado, cara. É claro que Assim, eu até compreendo os senadores lá fazendo o negócio, eles tenho certeza que a ideia era que, de repente, a gente tivesse um benefício a partir daí. Mas não funcionou dessa forma. E agora, 40 anos depois, as diretrizes alimentares americanas foram agora publicadas, de 2020, foram publicadas um pouco atrasadas esse ano, né? Uhum. Com as mesmas recomendações de 1977 para evitar gorduras até 10% das suas calorias diárias e gorduras saturadas, de preferência em 7%. A mesma recomendação, cara. Mesma coisa, A tudo igual. mesma. Tudo Mesma igual. coisa. É incrível, né? É. Caiu, pelo menos, na diretriz anterior de 2015, que o colesterol não era um nutriente de preocupação, né? De sobreconsumo. Isso. É, Pelo menos isso aí caiu, né? Que não tinha relação do colesterol da dieta é. e o colesterol sanguíneo. Mas as recomendações são iguais. Imagina o lobby, né, cara? É. Você que assistiu House of Cards, né? É. Não sei se você assistiu House of Cards, né? Mas mostra muito, né, esse Mostra. movimento no Congresso americano de lobby, né, dessas indústrias. Imagina, cara, o tanto de lobby que não tem em torno de uma diretriz dessa, cara. Uma diretriz que pode mudar toda uma indústria de um país, né? Então, isso é uma coisa incrível, cara. O que está por trás de jogo de poder, né? Em torno de uma diretriz dessa, poxa, uma diretriz que vai orientar uma população de 300 milhões de pessoas a se alimentar. Já pensou se essa diretriz muda, cara? E uma É. diretriz que influencia o mundo inteiro, né, cara? Porque os Estados Unidos influenciam o mundo inteiro. Sim. Então, assim, eu fico querendo imaginar, sabe, como é que é o jogo de bastidores, assim, que tem